Primeiro capítulo de número 6, descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Agora abordamos mais uma tribo. Você percebeu? Começamos com a tribo de Judá, por ser a do principado. Passamos para Ruben, mas destacou que não foram primogênitos, não receberam a porção da primogenitura. E agora passamos para Levi. E Levi também faz parte dos 4 primeiros. Só que Levi vai ser direcionado ao ministério sacerdotal. E nós sabemos por quê. Tanto Levi quanto Simeão, eles mataram os homens de Siquém. Então a punição de Simeão e de Levi foi justamente o quê? Eles seriam distribuídos por Israel. E Simeão nós veremos mais à frente. Mas os levitas, eles foram direcionados ao sacerdócio. É mais ou menos o seguinte, como eles derramaram sangue lá atrás, então aqui eles terão o quê? Eles terão o ofício de derramarem sangue para sempre dentro da cultura de Israel. É mais ou menos por aí que vai o negócio. Capítulo 6, verso 1 diz: os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São os 3 filhos de Levi, o patriarca, filho de Israel. E os filhos de Coate, Arão, Eizar e Hebron e Uziel. Lembrando que Coate é a tribo de Arão, que é pai de Arão, que vem aqui no 3. Ó. E os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Por quê? O destaque sempre vai ser Levi, Coate e Arão, porque vai ser dentro daquela linhagem da sucessão genealógica. De forma que você vai ter o levita, o coatita e o araonita. Então esse sistema, essa sequência, vai ditar as regras do sacerdócio dentro de Israel, quando foi montado toda aquela estrutura do tabernáculo, a separação, etc. 4. Gerou Finéias, e Finéias gerou Abissua, e Abissua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Seraías, e Seraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Imaás, e Imaás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa de Salomão, que Salomão tinha edificado em Jerusalém, quer dizer, o templo. Você já percebeu aqui nessa genealogia? Ele vem traçando de Levi, Coate, passa no Arão, aí é pai de Arão, aí Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, aí já pega o Finéias, está vendo aqui? E o Finéias vai para o Abissu, e Abissu para Buque, Buque para Uzi, está parecendo jogo de futebol, né? E passou por Zeraías até chegar em Meraiote. Quando chega no Meraiote, já percebeu? E vem Meraiote a Maria Zadok. Você percebeu? Não fala da casa sacerdotal de Eli. Já vai direto na principal para a casa sacerdotal de quem? Está vindo para a casa sacerdotal de Zadok, porque Zadok ele foi trocado, porque a casa patriarcal era por outra linha genealógica. Era a linha de Eli que vinha fechando em Abiatar. Mas como Deus trocou o sacerdócio de Eli e condenou aquela casa genealógica, na época de Salomão, a casa de Zadok foi a responsável por assumir o sacerdócio. Por isso que aqui no versículo 10 tem um fechamento com o sacerdócio na casa de Salomão, que no caso era o templo que ele tinha edificado. 11. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou preso a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Aí nós já chegamos no período do cativeiro. E você percebe que ali no versículo 13 fala de Ilquias. Ilquias teve grande importância durante o reinado de Josias. Quando você lê na Bíblia, fala de Josias e o sacerdote Ilquias, que é justamente esse aqui, dentro da linhagem sacerdotal de Zadok. Aí diz mais aqui no versículo 16: os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Aí já muda de casa, percebe? E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate: Arão, Eissar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari: Malemuzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zerá, seu filho Geaterai, seu filho.
Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebizaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, Saul, seu filho. Olha só, esses nomes aqui não tem nada a ver com o rei, não. Por exemplo, quando fala Saul, seu filho, não é Saul rei, porque aquele Saul era da tribo de Benjamim, aqui nós estamos falando de Levi. Quando fala Uzias também, não tem nada a ver com o rei Uzias, porque Uzias era da tribo de Judá, e aqui no caso é Levi. O que nós temos aqui é um relato, você já percebeu, dos 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Mas a ênfase maior, você percebeu, foi dada dentro da casa genealógica de Arão, né? E justamente apontando para quem? Para Zadok, porque Zadok foi o principal. Os reinos principais, eles somem aqui. Agora vamos ver outra casa paralela aqui, que é essa aqui do versículo 25. Ó. E os filhos de Eucana, sabe quem é esse Eucana? Esse Eucana aqui é o Eucana, pai de Samuel. Isso mesmo, aquele Eucana lá da Ana, que fez o voto. Amazá e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Sofai, seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeorão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasne, seu primogênito, e o segundo Abias. Agora você percebe que na genealogia de Eucana cita vários filhos dele. Esses filhos nasceram o quê? A posteriori, após o nascimento de Samuel. E quando aparece no versículo de número 28, já aparece o Samuel direto. Porque o Samuel é tratado em destaque em relação a seus irmãos. E aí fala Vasne, seu primogênito, e o segundo Abias. Na outra versão, aqui no lugar de Vanes, vem Joel. Tá? Na versão lá, fala Joel e Abias. Aqui está falando Vasne, seu primogênito, e o segundo Abias. E você fala, o que é isso? Tem erro? Olha só, a Bíblia não é que tenha erro, mas existem várias colocações diferenciadas. Porque você já percebeu que tem nomes que aparecem de forma diferente dentro do contexto de Crônicas. Você vai falar, então, por quê? Primeiro, às vezes o nome é dado pela uma influência do cativeiro. Em outras situações, por não ter a informação correta do nome, aí esse nome era transformado. Então, na verdade, eu vou entender que Vasne é, na verdade, o Joel que é apresentado em relação a ser filho de Samuel. Agora, tem aquele outro detalhe também. Quando nós lemos o Crônicas, nós devemos saber, tudo que está em Crônicas não é prioritário. O que é prioritário estão nos livros de origem. No caso, nós temos que ir no quê? Nos livros oficiais, que são os de Samuel e os livros dos reis. Aí nós temos a forma correta da interpretação. Então aqui você sabe que vai ter sempre essas questões de nomes envolvidos. 29. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Ragias, seu filho Assaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto, na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Está se referindo lá na frente. Lá na frente, lembra quando nós chegamos mais à frente, nós teremos uma forma de interpretação, como nós já falamos. Todo o livro de Crônicas ele trabalha de um tratamento em cima das coisas de Deus, e mais à frente Davi ele terá um trabalho muito acentuado dentro do templo, e principalmente do tabernáculo, que era o da época dele. Ele planejou tudo para que Salomão tivesse os recursos necessários para desenvolver a obra do santuário. Então uma das coisas que ele fez foi instituir o ofício do canto entre os levitas, que não existia, passou a existir através de Davi. Versículo 32. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Olha aqui, ó. E estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Então, Davi iniciou no tabernáculo e foi passado para o templo de Salomão quando este o fez. 33. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Remã, o cantor, e filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliel, filho de Toá. Percebe aqui a genealogia? Aqui já trata diferente. Quando fala a respeito do ministério dos que estavam ali no canto, aí fala dos coatitas, Remã, o cantor, olha aqui, filho de Joel, filho de Samuel, ele fala Joel, aí você fala Joel, o Joel aparece aqui. Lá na outra versão aparece o quê? Aparece Vasne, não aparece o Joel, aparece Vasne. Já aqui
some o Vusni e aparece o Joel. 34. Filho de Eucana, filho de Jeorão, que você conhece, filho de Eliel, filho de Toá. Filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Mate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasafe, filho de Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Então você vai pegando uma sequência com calma, você que adora genealogia, que tem gente que não gosta de genealogia, mas eu te falo, genealogia é importante, hein? Um dia a gente precisa dela. É aquela matemática da teologia. Para quem não gosta, tem gente que gosta de matemática. Eu não gosto de matemática, mas você tem que fazer matemática, não tem? Então a genealogia é a mesma coisa. Genealogia, nem todo mundo gosta de genealogia, mas tem que fazer genealogia. Eu já sou o contrário. É como aquela pessoa que gosta da matemática dentro das disciplinas. Por exemplo, eu gosto da genealogia porque abre muito nosso entendimento. Então, concluindo o raciocínio, se você olha aqui, termina com Israel, então veio de trás para frente, até chegar a Israel, que foi o pai de Levi, pai de Coate, pai de Isaías, e por aí vai, para chegar lá no Eucana e Samuel e tudo mais. Porque quando você pega lá em Samuel o voto de Ana, quem não entende pensa que qualquer um podia chegar e falar assim, ó, meu filho vai servir no templo. Não era assim que funcionava, não. Para ele servir no templo, ou no tabernáculo, no caso que ainda era, ele deveria ser de uma linhagem sacerdotal, senão ele não poderia fazer nada. Então a gente entende o porquê o voto de Ana, está escrito aqui, justamente aqui, a justificativa. Versículo 39. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baacéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Rassabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Smali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi, viu? Aí vem voltando para chegar em quem? Em Merari. Então sempre foi trabalhando do mais importante para o outro. Então começou com Coate, passou por Gerson e agora vem para o Merari. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. Ó. Então quer dizer, os levitas que foram colocados e distribuídos para a obra do tabernáculo, quando fala casa de Deus, é o tabernáculo e depois virou o templo. E Arão e seus filhos queimaram perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Quando fala perfume, é o cheiro suave, porque no altar do incenso você tinha um incenso aromático. E sobre os holocaustos você tinha as libações, e aquilo era recebido em cheiro suave. Para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, porque os sacerdotes, os levitas, eram intercessores, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abizua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaat. Como eu falei, aqui está trabalhando em cima de uma linhagem que vai justamente desembocar onde? Em Zadok. Tem objetivo isso aqui? Tem, com certeza tem. Qual é o objetivo aqui maior? É justamente mostrar uma ligação direta de Arão com Zadok. Porque quando você pega a genealogia sacerdotal que voltou do cativeiro, já voltou dentro da linhagem sacerdotal de Zadok, e não mais dentro da linhagem de Abiatar. Versículo 54. E estas foram as suas habitações segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e a seus arrabaldes que a rodeiam. Isso aqui foi na época de Josué, quando teve a distribuição da terra, e os levitas receberam 48 cidades doadas pelos israelitas, porque eles não teriam possessão de terra. 56. Porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron, Elibna e seus arrabaldes, e Jatir e Estemô e seus arrabaldes, e Rilém e seus arrabaldes, e Debir e seus arrabaldes. Quando fala arrabalde, arredores.
e Assã e seus arrabaldes, e Bet-Semes e seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e seus arrabaldes. Anatote, inclusive, era a cidade de Jeremias, do profeta Jeremias. Todas as suas cidades pelas suas famílias foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate que restaram da família da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias da tribo de Sacá, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bassã, quer dizer, na Transjordânia, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias da tribo de Ruben, e da tribo de Gad, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Então você percebe que as cidades foram distribuídas dentro das 3 famílias descendentes de Levi. E ali eles iriam distribuir os levitas nessas cidades. 64. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. Quando fala deram os seus nomes, é aquela questão da origem das cidades, que eram geralmente atribuídas a seus líderes, seus chefes patriarcais. 66. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquemeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e seus arrabaldes, e Aijalon e seus arrabaldes, e Gat-Rimon e seus arrabaldes. Sempre falar arrabaldes são os arredores da cidade. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson da família da tribo de Manassés tiveram a Golã em Bassã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. Olha, quando fala Bassã, Golã é do outro lado do Jordão. E quando fala Astarote, era nome de deusa pagã que o lugar tinha. Depois eles trocavam esses nomes. 7.2. E da tribo de Sacá, Quedes e os seus arrabaldes, Deberate e seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. Isso aqui tudo do lado da Transjordânia. E da tribo de Azer, Massal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes. Já voltou para o lado de cá. Já voltou a encostar na parte de cima do mapa. E a Rucoque e seus arrabaldes, e a Reob e seus arrabaldes, e a tribo de Naftali. Quedes em Galiléia. Galiléia é aquela mesma Galiléia do tempo de Jesus. É o mar da Galiléia, aquela poça em cima no mapa. E os seus arrabaldes, e Ramon e seus arrabaldes, e Quirataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari da tribo de Zebulon tiveram a Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão da banda de Jericó, ao oriente do Jordão da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes. Então quer dizer, essas cidades todas, você percebe, todas doadas pelas tribos de Israel. 79. E Quedemote e seus arrabaldes, Mefaate e seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade, por isso que fala Ramote Gileade, do lado de lá. E os seus arrabaldes, e Maanaim e seus arrabaldes. Maanaim foi onde o Jacó lutou com o anjo, lá em Gênesis 32. Para fechar, 81. E Esbom e os seus arrabaldes, e Jazé e os seus arrabaldes. Então essa distribuição do capítulo 6, você percebeu, bem extensa, foi dentro da tribo de Levi. Só que a tribo de Levi basicamente era formada por 3 famílias: Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Já a partir do capítulo 7, nós vamos pegar em um só capítulo várias tribos, que são aquelas tribos menores, as chamadas tribos menores, que geralmente eram descendentes das concubinas, né? Em alguns casos, em outros não necessariamente. Mas essas tribos, elas não tiveram grande expressão como as tribos principais, que no caso é Ruben, Simeão, Gade, Levi, Judá. Essas foram as que tiveram mais expressão no contexto. Tanto é que Judá, e você viu aqui Ruben e Levi, nós gastamos capítulos inteiros. Já no 7 virão várias tribos inferiores. Mas esse daqui foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 6.